Você sabe como calcular a área total e o volume de um cone? Neste vídeo você vai aprender de forma simples e prática através da resolução de um problema. Considere um cone que tem raio da base igual a 6 centímetros, geratriz igual a 13 centímetros e altura ainda desconhecida. Então, neste cone, vamos determinar o seguinte. É um cone reto e aí nós vamos determinar a sua área da base, a sua área lateral, a sua área total e o seu volume. Vamos ver? Primeiro, vamos calcular a área da base. Note que aqui a base do cone é um círculo. Então, nós vamos calcular a área do círculo. E como é que se calcula a área de um círculo? É π vezes o raio ao quadrado. Como o raio aqui é 5, basta nós substituirmos. Então, vamos ter que a área da base, que é a área de um círculo, vai ser π vezes 5 ao quadrado. Como 5 ao quadrado é 25, então nós vamos ter que a área da base vai ser π vezes 25, ou seja, 25π centímetros quadrados. Se quisermos, podemos substituir o π por 3,14, que é o seu valor aproximado. Então, a área da base vai ser 25 vezes 3,14, que é o valor aproximado de π. Multiplicando, nós vamos ter que a área da base vai ser aproximadamente 78,5 centímetros quadrados. Digo aproximadamente porque o valor de π não é exatamente 3,14. 3,14 é um valor aproximado, ok? Então, temos já a área da base. Vamos agora ver a área lateral do cone. A área lateral vai ser imaginarmos abrir o cone aqui e planificar ele. Ele vai ficar assim, ó. Quando a gente cortar aqui e abrir ele, ele vai ter este formato. É o formato de um setor circular. Note que este setor circular tem aqui este 13, que é a geratriz do cone. Agora vai ser o raio do setor circular, ok? E nós vamos calcular esta área, ok? Vamos colocar ela aqui de lado. E aí nós temos as medidas, ó. O 13, que é a geratriz do cone, passa a ser o raio do setor circular. Note também que este setor circular ele faz parte de uma circunferência maior. Aqui está a circunferência maior. E esta circunferência maior tem um raio 13, que é a geratriz do cone. Certo? Então, o que é que nós vamos ter? O comprimento aqui deste arco, note que este comprimento é o comprimento deste arco, que é o comprimento aqui da circunferência da base, 2πr. Esse R é o raio aqui da base. Que note que este arco aqui, este comprimento, é o comprimento que estava em volta aqui da base do cone, certo? Então, é 2πr. Ele não é o comprimento desta circunferência toda. Na verdade, ele vai deste ponto até este ponto. Ele é este arco aqui, este arco verde, ok? Já aqui, a circunferência maior, que está envolvendo este setor circular, está aqui destacado. Ela tem que comprimento? Qual o comprimento da circunferência? Né? 2πr. Só que este arco maior, esta circunferência maior, o raio dela é 13, que é a geratriz do cone. Então, o comprimento dela vai ser 2πg. Ok? Então, aqui nós temos ó, o raio, esse R, que é o raio da base, 5 centímetros, e o G, que é a geratriz do cone, 13 centímetros. Ok? Então, vamos tirar aqui o cone e essa parte para fazermos os cálculos aqui de lado. Temos ainda aqui ó, este ângulo do setor circular, tá certo? Que a gente também poderia usar ele para calcular a área lateral, se a gente soubesse quem ele é, tá certo? E nós queremos calcular a área lateral. Então, para calcular a área lateral, a gente pode calcular usando uma regra de 3. Se conhecêssemos esse ângulo, a gente usava uma regra de 3 com este ângulo e a área. Mas como não temos esse ângulo, vamos calcular usando a regra de 3, usando o 2πr com a área e o 2πg. Note o seguinte, ó. A circunferência completa, este círculo completo aqui, tem um comprimento de 2πg. Se a gente fosse calcular a área dele completa, seria π vezes o raio ao quadrado. Não é isso? A área de um círculo,
π vezes o raio ao quadrado, como a gente já viu quando a gente calculou a base do cone. Só que o raio aqui é g, então seria πg ao quadrado. Seria a área desta região toda aqui, considerando este círculo como um todo. E a área que nós queremos, essa área AL, ela corresponde a 2πr, a esse comprimento aqui, só este comprimento aqui. Então, 2πr, ele corresponde à área lateral que queremos. Agora é só fazer produto dos extremos igual a produto dos meios, né? A gente pode cortar o 2π daqui, de cima e de baixo, vamos ficar só com esses daqui, ó. Então, fazendo os extremos e meios, a gente tem que g vezes AL é igual a r vezes π vezes g ao quadrado. Então, aqui a gente vai tirar o valor de AL. Então, AL vai ser quem? πrg ao quadrado. E este g que está multiplicando vem aqui para baixo dividindo. Eu posso simplificar agora este g ao quadrado com g. Então, vai ficar rπg. Esse g ao quadrado simplifica com g. O g daqui de baixo não vai ter mais. Vai ficar só rπg. rπg reescrevi como πrg para ficar melhor de dizer, que é a forma como aparece nos livros. Então, aqui nós temos uma fórmula para calcular a área lateral do cone. Ok? Agora é só a gente substituir. Substituir o r, que a gente já sabe que é 5, e o 13, que é o valor de g. Então, substituindo, vamos ter π vezes 5 vezes 13. 5 vezes 13 é 65. Então, nós vamos ter que a área lateral é 65 π centímetros quadrados. Não foi fácil? Se a gente quiser, a gente pode substituir o π por 3,14. Então, nós vamos ter 65 vezes 3,14 centímetros quadrados. Multiplicando 65 por 3,14, nós vamos ter que o valor da área lateral é 204,1 centímetros quadrados. Digo aproximadamente porque o valor de π não é exatamente 3,14. Então, você pode deixar assim 65 π centímetros quadrados ou você pode deixar 204,1 centímetros quadrados. Isso vai depender de uma questão que você estiver resolvendo. Se for uma questão objetiva, a resposta estiver assim com π, você deixa com π. Se a resposta estiver com valor aproximado, então você troca o π por 3,14 ou outro valor que o problema pedir, ok? Fizemos o cálculo da área lateral do cone. Vamos agora ver como se calcula a área total deste cone. Bom, a área total é muito simples. Nós já temos a área da base e já temos a área lateral. Então, aqui a área lateral a gente já tem e a área da base a gente já tem. Então, agora é só a gente somar as duas áreas, né? A área lateral foi 65 π centímetros quadrados. A área da base foi 25 π centímetros quadrados. Somando agora as duas áreas, nós já teríamos a área lateral, que é 90 π centímetros quadrados, ok? Mas vamos fazer os cálculos aqui de lado para ficar bem explicadinho. Então, a área total é o quê? É a área da base mais a área lateral. Então, somando a área da base e a área lateral, nós vamos ter 65 mais 25. Vamos ter que a área total é 90 π centímetros quadrados, ok? Se a gente substituir o π por 3,14, então nós vamos ter o valor aproximado da área total, que é 90 vezes 3,14, vai dar a área total aproximadamente, mais uma vez, aproximadamente, porque o π não é exatamente 3,14, né? É um valor aproximado. Então, nós vamos ter aqui 282,6 centímetros quadrados. Isso é a área total do cone em valor aproximado. Bom, fizemos o cálculo da área total. Mas era possível também a gente obter uma fórmula para calcular a área total. Vamos ver como seria esta fórmula? Bom, já sabemos que a área total é a área da base mais a área lateral. Quem é a área da base? É a área de um círculo, que é π vezes o raio ao quadrado. Quem é a área lateral? A gente já viu que a área lateral é π vezes o raio vezes g, πrg. Somando os dois, o que é que vamos ter? Que a área total é πr ao quadrado mais πrg. Note que eu tenho πr aqui e tenho πr aqui. πr é um fator comum, então eu posso colocar ele em evidência. Então eu vou ter a área total igual a πr, abre parênteses,
R que sobra daqui, ó. Aqui tem R ao quadrado, aí já tem R aqui, fica o outro R. E aqui tem πr em evidência, fica o G. Note que se eu multiplicar isso aqui, volta a ter o valor de cima. πr vezes R dá πr ao quadrado. πr vezes G dá πrg. Então, este valor daqui de baixo é o mesmo valor daqui de cima. Aqui está na forma fatorada. Então, aqui já é uma fórmula para calcular a área total de um cone. É π vezes R vezes R mais G. Ok? Então, se nós substituirmos agora o valor de R, que a gente já sabe que é 5, e o valor de G, que a gente já sabe que é 13, então vamos ter aqui, ó, π vezes 5, abre parênteses, 5 mais 13, fecha parênteses. Então, eu vou ter 5 mais 13, que é 18, vezes 5, que é 90. Então, a área total vai ser 90 π centímetros quadrados, ok? Vamos agora ver como se calcula o volume do cone. O volume de um cone, ele é dado pela área da base vezes a altura sobre 3. A área da base nós já temos, que é 25 π centímetros quadrados. A altura é esse H aqui, nós ainda não sabemos quanto é, então temos que calcular essa altura. Mas note que essa altura está em um triângulo, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Então aqui H, esse lado de cá também é 13. Então a gente pode pegar esse triângulo e fazer o cálculo nele. Vamos deslocar ele aqui para a esquerda, colocar suas medidas e aí podemos fazer esse cálculo. Como é um triângulo retângulo, a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Então vamos usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. O que diz o teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, a hipotenusa é 13. Ó. Então, 13 ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto. Os catetos aqui não tem problema de quem vem primeiro. Né? Então, 13 ao quadrado igual a h ao quadrado mais 5 ao quadrado. 13 ao quadrado é 13 vezes 13, dá 169. H ao quadrado fica h ao quadrado mesmo. E 5 ao quadrado é 5 vezes 5, dá 25. Então, aqui nós temos 169 igual a h ao quadrado mais 25. Passando 25 para o primeiro membro, vamos ter que 169 menos 25 igual a h ao quadrado. Subtraindo aqui, ó, 169 menos 25, vamos ter 144. Então, 144 é igual a h ao quadrado. Ó, então, h vai ser a raiz de 144, que é 12. Então, h é 12 centímetros. Então, agora já temos a área da base, que a gente já tinha desde o começo, e a altura, que é 12. É só agora substituir nesta fórmula. Vamos tirar esse cone daqui para fazer os cálculos aqui nesse lado direito. E aí vamos fazer os cálculos. Ó. O volume do cone vai ser quem? A área da base, que é 25π, vezes a altura, que é 12. Então, agora é só multiplicar. Ó. A área da base vezes a altura dividido por 3. 25 vezes 12 vai dar 300. 300π dividido por 3. 300 dividido por 3 é 100. Então, o volume do cone vai ser 100 π centímetros cúbicos. Lembrando que área está em centímetros quadrados, volume, centímetros cúbicos. Esta já é a resposta. Poderíamos deixar assim. Mas, se a gente quiser, a gente pode substituir o π por 3,14, que é o seu valor aproximado. Então, vai ficar o volume do cone 100 vezes 3,14. Multiplicar por 100 é só andar a vírgula 2 casas para a direita. Então, vamos ter, ó, o volume do cone é aproximadamente 314 centímetros cúbicos. Por que aproximadamente? Porque o π não é exatamente 3,14, ok? Viu como foi simples? Se gostou do vídeo, deixe seus comentários e dê o seu like. Se não for inscrito no canal, faça a sua inscrição, ok? Obrigado, até a próxima.